A paz da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador. E com muita alegria que aceitei o convite de estar aqui com os irmãos. Reverendo Carlos Alberto, já tínhamos estado juntos numa programação do sínodo, e assim matamos um pouco a saudade, como o reverendo aqui bem disse, né? Nós fizemos parte do mesmo presbitério, que era o presbitério Serrano. Hoje, tanto eu quanto o reverendo Carlos Alberto não estamos mais no Serrano. Eu estou hoje servindo o Senhor no presbitério de Magé, que é o PEMAG, e o reverendo Carlos Alberto está no presbitério... Reverendo, me ajude, presbitério? Oi? Metropolitano Oeste, né? Juntamente com as igrejas que faziam parte do nosso presbitério serrano. E aí, então, no decorrer de alguns meses depois dessa programação, o reverendo Carlos Alberto me convidou para estar aqui com os irmãos. A princípio, parece que o convite, reverendo, tinha sido para estar pregando na igreja presbiteriana de Saracuruna, embora eu tivesse entendido que seria aqui em Mauá. Então, de qualquer forma, a mensagem de convite do reverendo Carlos Alberto foi para estar pregando na igreja. Eu nem me lembrava que ele estava também pastoreando na igreja de Saracuruna. E aí, então, ele me manda uma mensagem dizendo: reverendo, eu cometi um equívoco, eu não sabia que o conselho lá já tinha convidado um pregador para o dia de hoje, e aí eu gostaria que, de qualquer forma, o irmão estivesse conosco, levando uma mensagem. Eu tenho certeza que também não só a igreja será abençoada, mas também você, com certeza, ao estar com os irmãos e conhecer os irmãos, eu já conheço alguns aqui, conheço o pastor, conheço o Fabrício, a sua esposa, enfim, já estive aqui uma vez, rapidamente, não para participar do culto, enfim, para encurtar aqui, meus irmãos, para irmos diretamente para a palavra. Aí ele, então, falou assim: então, prega na igreja presbiteriana de Mauá. Obviamente que o coração já estava inclinado para estar aqui com os irmãos, uma vez que no meu entendimento, seria estar na igreja presbiteriana de Mauá. Então, muito obrigado à igreja por nos receber neste momento. Sobretudo, transmita também ao reverendo Carlos Alberto pelo convite, meus agradecimentos. Ao conselho da igreja presbiteriana de Mauá, também agradeço por estar tendo essa rica oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Quero ressaltar aqui, meus irmãos, que eu estou hoje pela graça de Deus, porque a gente não é nada em essência, só Deus em essência. Aliás, há uma curiosidade, né, para a cultura judaica, de que dificilmente um judeu ortodoxo, ele usará o verbo ser em primeira pessoa. Dificilmente ele vai dizer assim: eu sou professor, eu sou pai, eu sou pastor. Ele sempre usará o verbo ser na primeira pessoa, direcionada para Deus, porque eles entendem que só Deus é no seu ser absoluto. Nós estamos por enquanto. Por enquanto eu estou pai, por enquanto eu estou pastor, por enquanto eu estou professor. E aí pode ser que em algum momento da nossa vida, seja em função da jubilação, seja em função de algum problema de saúde, seja na função do meu encontro com Deus, não sei, uma hora eu vou deixar de estar pastor na igreja, mas hoje me cabe a função de pastorear a primeira igreja presbiteriana de Fragoso, pertencendo ao presbitério de Magé. Mas, reverendo, uma curiosidade, né? Eu estive pastor em Petrópolis, passei pela igreja presbiteriana da João Caetano, que é a igreja presbiteriana de Petrópolis, a primeira, já tem também aí seus 60 anos, se não me falha a memória. E, então, quando fomos congregação da igreja presbiteriana de Saracuruna, né, nós, depois de congregação da igreja presbiteriana de Saracuruna, nos organizamos segunda igreja presbiteriana de Petrópolis. Essa igreja, por razões que não nos cabe nesse momento compartilhar com os irmãos, porque o objetivo é outro, é compartilhar a palavra, não a história das igrejas de Petrópolis, mas essa igreja voltou novamente à congregação. E aprouve a Deus, né, ela se tornar congregação hoje da igreja onde eu estou pastor. Então, eu estou pastoreando a igreja presbiteriana de Fragoso e estou também pastoreando essa igreja, que é uma igreja, na verdade, ela tem todo o porte e suporte de igreja. A única coisa que ela não tem é um imóvel próprio, o restante ela tem toda uma estrutura. Inclusive, nós estamos com um oficial, que é da igreja presbiteriana de Fragoso, o diácono Bruno, que está me acompanhando e caridosamente
e carinhosamente me trouxe aqui em Mauá, porque ele já está mais habituado aqui no distrito de Mauá. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos, de louvar o Senhor junto com os irmãos, e também de poder deixar aqui uma palavra de Deus com os irmãos. O nosso tecladista perguntou se queria que fizesse fundo musical. Sinceramente, eu tenho dificuldade porque o ouvido fica batendo na harmonia do teclado, né? Aí o Fabrício, que já me conhece há um bom tempo, eu prefiro, às vezes, me concentrar aqui porque, querendo ou não, né, o instrumento é de forma assim, de forma como está sendo tocado, de forma brilhante, com certeza vai me fazer estar com o ouvido ali no teclado. Mas eu queria, meus irmãos, que mesmo no silêncio e apenas no som da minha voz, e obviamente na capacitação do Espírito Santo de Deus, os irmãos pudessem receber uma palavra da parte de Deus, que eu tenho certeza, porque ela já foi aplicada ao meu coração, foi uma palavra que eu já compartilhei com a minha igreja, e nesse primeiro semestre do ano de 2024, eu estou trabalhando uma série de sermões baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos não é, de fato, um livro doutrinário, mas é um livro que transmite o momento histórico do início da igreja, e, portanto, este livro é fundamental em nos orientar, em nos mostrar como que a igreja, naquele primeiro momento, se desdobrou e avançou, né, em todos os sentidos na pregação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, sem mais demora aqui, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 13. Eu já deixo impresso também no computador, para facilitar a leitura, para que eu não tenha que colocar o óculos, tirar o óculos, porque para perto eu preciso tirar o óculos, mas para ler no computador, com óculos eu consigo, tá bom? Atos capítulo 2, verso 1 ao 13, que nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, diz o verso 1 do capítulo 2, versículo 1 ao 13. De repente, enquanto eles estavam ali reunidos, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Uma breve comparação aqui, não é uma metáfora, mas uma comparação. Era como um vento impetuoso, como de fogo, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas que também como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, diz o versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aquele som, aqueles sinais, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos, admirados, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Ou o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Por gentileza, meus irmãos, curvem a vossa cabeça, que estaremos nesse momento pedindo a Deus que nos capacite. Senhor, mais uma vez, levamos as nossas vozes ao Senhor, portanto, Senhor, na certeza de que também os nossos corações estão inclinados, porque o louvamos e o glorificamos, Senhor, não só com os lábios, mas, sobretudo, com o desejo do coração de cada um dos que aqui estão, Senhor, porque nós amamos estar aqui, amamos te cultuar, amamos ouvir a Tua palavra, amamos, Senhor, apresentar diante de Ti os nossos cânticos e hinos, amamos te servir, amamos a Tua salvação que se estendeu graciosamente a cada um de nós, amamos ouvir a Tua voz por meio da ministração da Tua palavra, e por isso, Pai, te solicitamos humildemente, pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador,
que o Senhor use desta palavra para falar ainda um pouco mais aos nossos corações, Senhor, neste momento. Assim te pedimos, Senhor, capacita-nos espiritualmente, para que os nossos ouvidos não sejam apenas, Senhor, os ouvidos físicos, captando, Senhor, o som que ecoa dentro desse espaço, deste templo, mas seja acima de tudo o Espírito Santo do Senhor que há de conduzir a palavra do Senhor, como o Senhor assim o quiser aos nossos corações, para, Senhor, nos levar à compreensão da Tua soberana vontade, Pai. Te pedimos isso humildemente em nome de Jesus, e como já o fizemos aqui, com perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, pensando um pouco a respeito do livro como um todo, e principalmente daquele texto, que se encontra mais próximo, ou um pouco mais distante dos versículos, dos 13 versículos que nós escolhemos, capítulo 2, apenas o capítulo 2, versículos 1 ao 13, esse texto, meus irmãos, está descrevendo, como nós lemos, os irmãos acompanharam a leitura, o evento de Pentecostes, que era aquele episódio de uma das grandes festas realizadas por Israel, pelos judeus naquele momento, em que esta festa tinha 50 dias de celebração. E no último dia, ocorreu, nos 50 dias de festa, no último dia, após a ressurreição de Jesus, como vimos também nos capítulos anteriores, se você ainda não leu, não teve a oportunidade de ler o livro de Atos todos, eu sempre aconselho, no momento que eu vou ministrar a palavra, sempre aconselho aos membros da igreja, seja lá da igreja de Fragoso, de Petrópolis, com os irmãos aqui, ou em qualquer lugar que Deus nos permita compartilhar a palavra, é importante termos uma compreensão do geral do livro, ou da carta que seja. Neste caso aqui é um livro, considerado pela sua narrativa um livro histórico, como eu já disse. É importante ler todo o texto, porque os irmãos vão compreender que os versículos que nós selecionamos, acreditando que Deus há de falar ao nosso coração nesse momento, está inserido dentro de um contexto maior, algo mais amplo. E esse texto ele é a posteriori, está depois do episódio da ressurreição de Jesus, do momento em que Jesus orienta os seus discípulos e incumbe os seus discípulos de uma grande comissão, assim como ocorre também nos evangelhos. Quando lemos nos capítulos finais de alguns evangelhos, inclusive do evangelho do próprio autor do livro de Atos, que é o Lucas, você vai ver que ele está mostrando o quanto é importante os discípulos estarem reunidos em Jerusalém para o cumprimento, portanto, eles instruídos desta forma para o cumprimento daquilo que Jesus, após a sua ascensão, ou antes da sua ascensão, havia prometido e dito aos seus discípulos. Então, a descida do Espírito Santo, meus irmãos, é marcada aqui por fenômenos visíveis, de fato. Esse é um momento que era importante ocorrer esses fenômenos, esses sinais, de forma auditiva, de forma em que o som, como um vento, não era um vento, mas era como um vento, porque aqui a figura de linguagem usada aqui é uma comparação, Ele não está dizendo que era, mas como um vento e como fogo, os discípulos entenderam aquele momento, como uma manifestação do cumprimento da promessa do Senhor. E esses discípulos, de certa forma, capacitados, então, a falar em outras línguas. Cuidado aqui, porque esse falar em outras línguas está claro, expresso no texto, que eram línguas conhecidas, idiomas, talvez dialetos, melhor dizendo, conhecido por uma gama maior de pessoas que se encontravam para esta festividade naquela região. E eles foram capacitados a falar em outras línguas e serem compreendidos por uma multidão, de forma que a pregação naquele momento, ou a forma como eles glorificavam a Deus naquele momento, pudesse ser compreendidos tanto por aqueles que participavam da comunidade em Jerusalém, como também por grupos à distância. Dito isso, meus irmãos, a promessa do Espírito Santo feita por Jesus antes da sua ascensão, que está registrada nos primeiros capítulos, se você der uma olhada, capítulo 1, versículo 4 ao 5, Jesus está instruindo os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que então fossem visitados, fossem revestidos, e aí a gente poderia aqui usar qualquer outro verbo,
revestidos com poder vindo do alto, da parte de Deus. Esse do alto significa exatamente que Deus, através da sua ação soberana, estaria capacitando esses discípulos para, então, o cumprimento da grande comissão. E o evento de Pentecostes, meus irmãos, cumpre esta promessa. Deus, através da pessoa do seu Filho, promete a descida do Espírito Santo, dizendo que eles não estariam sozinhos após a sua partida. E, além disso, meus irmãos, o contexto também remete à expansão da pregação do Evangelho, mostrando que o Evangelho seguiria o seu rumo, como dizia Jesus, pregando em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E, então, isso ocorre. Lembrando, meus irmãos, que o livro de Atos foi escrito por Lucas, como já dissemos, possivelmente entre os anos 62, 63, 60, enfim. Né? Por que é importante sempre lembrarmos também em que ano está inserido esse texto? Porque isso nos lembra que algumas coisas importantes, historicamente falando, vão ocorrer. Por exemplo, o ano 68, né, da era cristã, é o ano que Nero manda incendiar Roma. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho e com a igreja? Tem tudo a ver, sabe por quê, meus irmãos? A partir do ano 68, em que Roma é incendiada em função do mandato do imperador, os cristãos, neste momento, são, de forma ferrenha, caçados como animais. É neste momento que Paulo, Pedro serão aprisionados, e a igreja, então, que está neste momento pregando o Evangelho, e se você acompanhar os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, você vai ver que a igreja está avançando, e ela está crescendo, porque ela está cumprindo com o propósito pelo qual Deus a estabeleceu, que é a evangelização, que é o cumprimento da missão da igreja, que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e compartilhar a palavra do Senhor. Né? O ano 70 é o ano em que Roma manda destruir Jerusalém. Olha o quanto é importante. Isso mostra que a igreja está aqui, meus irmãos, e quer ela tenha enfrentamentos que lhes sejam prazerosos ou enfrentamentos de risco da própria vida, ela está inserida dentro de um contexto e precisa entender que Deus está com ela, seja viver os dias agradáveis ou não. Esses momentos, meus irmãos, nos levam, nos remetem para aquilo que a igreja está vivendo, passando e, por certo, enfrentando. A igreja aqui, meus irmãos, a igreja cristã, ela está, de certa forma, sendo conduzida pela ação soberana de Deus, mesmo diante de tamanhos enfrentamentos. E a igreja sempre terá enfrentamentos, meus irmãos. A gente fica pensando, né, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus para nos livrar de certas situações, quando a gente ora no final do culto de domingo e pede, Senhor, eu quero uma semana abençoada, dê uma semana, quando a gente impetra a bênção apostólica, dizendo, ide em paz, o Senhor esteja contigo, isso não significa, meus irmãos, que nós não teremos enfrentamentos. Mas se nós tirássemos dos versículos que nós lemos hoje, do capítulo 2, versículo 1 ao 13, um assunto principal, este assunto, meus irmãos, é o chamado à evangelização. Mas está difícil evangelizar, pastor. Mas nós fomos chamados para evangelizar. Se eu posso compartilhar com os irmãos uma palavra no dia de hoje, meus irmãos, como tenham compartilhado com a igreja onde eu estou pastor até o dia de hoje, é que nós fomos chamados para a evangelização. Nós somos chamados para cultuar a Deus, prestar ao Senhor o nosso culto, meus irmãos, mas isso requer de cada um de nós uma vida cristã dinâmica com a evangelização. E, portanto, meus irmãos, se nós tivéssemos aqui um assunto principal nesses versículos, que pudesse nos levar a uma compreensão de um tema para a mensagem de hoje, nós fomos chamados para a evangelização. A evangelização aqui, meus irmãos, está destacada com letras maiúsculas, com letras gigantescas, porque nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Portanto, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos então refletir um pouquinho na passagem desse texto, que testemunha um momento singular, único, ímpar, em que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, trazendo sobre ela
uma autoridade, um credenciamento. Por isso que a gente costuma dizer, quando às vezes a gente fica, né, naquela discussão de teologia pentecostal, teologia reformada, de fato, meus irmãos, ao entender que o Espírito Santo foi derramado e cumpriu a promessa de Jesus Cristo naquele dia de Pentecostes, e ele continua sobre a igreja do Senhor, credenciando, capacitando-a para a pregação do Evangelho, não só para que o Evangelho permaneça no nosso coração, mas para que o Evangelho também seja compartilhado. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos continuar, meus irmãos, debaixo desta promessa. Portanto, nós precisamos continuar depositando fé, que o Espírito Santo de Deus está na igreja e está na nossa vida, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Na verdade, o Espírito Santo de Deus habita no povo de Deus, escolhido, eleito, salvo, santificado, transformado, aonde a fé foi gerada pela graça de Deus, daquele coração que se arrependeu pela graça de Deus também. Então, isto, meus irmãos, mostra que esse momento da igreja, do derramamento do Espírito Santo, ao descer sobre os discípulos naquele momento, capacitando-os para uma missão grandiosa, óbvio, da parte de Deus foi um feito grandioso, para que a igreja também pudesse realizar um feito grandioso. Meus irmãos, após 30 anos deste momento do derramamento do Espírito Santo, a igreja já comportava nas suas reuniões para mais de 30 mil agregados, membros, pessoas que haviam se convertido ao Evangelho, na pregação do Evangelho de todas as nações ali próximas. Os irmãos sabem que a Europa não é, de certa forma, parte do Oriente, não é, você atravessa às vezes, né, esses países, essas regiões, diferente de países continentais como nós temos. Só que na época, meus irmãos, eles não tinham trem-bala, eles não tinham aeroportos que permitiam uma viagem em 1h30 de um país para o outro naquele momento. Isso era feito através da travessia por navios, era feito a pé, no lombo do animal, o que dificultava, de certa forma, meus irmãos, o avanço do Evangelho, que poderia dificultar o avanço do Evangelho, a perseguição externa, a dificuldade em compartilhar o Evangelho, de se locomover de um lado para o outro. Todos eles, meus irmãos, essas dificuldades foram superadas, porque naquele momento, Deus, através da sua ação poderosa, levou aqueles primeiros irmãos. Estavam reunidos possivelmente 100 e poucas pessoas, aguardando a promessa. Fico imaginando, conjecturando com os meus botões, o que eles conversavam, pastor? O que eles estavam falando naquele momento, aguardando como estamos aqui? Temos o quê? 100 pessoas? 50? 60? Numa reunião como a nossa, aonde nós estamos debaixo do cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida? O que nós cogitamos, o que falamos, o que degustamos no momento em que estamos assentados como estamos hoje, ouvindo a palavra de Deus e refletindo ao cantarmos ao Senhor, expressando a alegria do nosso coração por sua salvação, pela sua destra que se estende para nós, de forma graciosa, onde nenhum dos que aqui estão, inclusive eu, talvez, como dizia Paulo, o pior entre vós, o mais pecador, Deus olhou para nós com graça e nos inseriu no bojo da sua mensagem, no bojo do seu plano de salvação, nos dando, meus irmãos, nesse momento, a oportunidade de pensarmos e refletirmos o quanto é importante o cumprimento da missão através da evangelização. Deus, meus irmãos, nos dá esta graça, o chamado à evangelização. Nesse texto, meus irmãos, somos confrontados com o chamado à evangelização. A descida do Espírito Santo não tinha como a intenção de ser um evento só espetacular, miraculoso, maravilhoso, que nos encanta até o dia de hoje, mas o início de uma missão que abraçaria todas as nações, todas as línguas, todos os povos e todas as culturas. Como nós veremos aqui, meus irmãos, permita-me conduzi-los através desses versículos, mostrando como o chamado à evangelização se desdobrou naquele momento de forma crucial e importante. Uma igreja só avança e só se mantém de pé por causa da evangelização. E aí, meus irmãos, desculpe,
né, um livro intitulado, né, sobre evangelização e sobre a missão da igreja. Em um dos capítulos, o autor vai trazer algo que é contundente para a nossa vida cristã hoje. Ele diz: igreja que não evangeliza é a igreja que precisa ser evangelizada. A igreja que não está envolvida nesse trabalho de evangelização é uma igreja que precisa ser evangelizada. E aí, meus irmãos, versículo 1 ao 4, dá uma olhadinha, nós vamos dividir aqui o assunto em 3 pontos, rapidinho, para nossa meditação nesse momento. Os versículos 1 e 4 falam especificamente da descida do Espírito Santo. Não há cumprimento da missão, não há evangelização sem a ação do Espírito Santo. A igreja não pode jamais entender que ela é autossuficiente, que ela não continua dependendo de Deus ainda nos dias de hoje. E por isso eu digo que às vezes quando a gente pensa para discutir teologia pentecostal, reformada, a bobagem, meus irmãos, consiste em que nós também não fazemos nada sem a ação do Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito. E este primeiro ponto mostra, meus irmãos, por meio da descida do Espírito Santo, o quanto o Espírito Santo desce sobre os discípulos de forma poderosa, não deixando sombra de dúvida, mostrando por sinais, e naquele momento era necessário que esses sinais ocorressem, tanto as línguas quanto os sons que eles ouviam, mostrando, de certa forma, que Deus estava cumprindo a promessa para os judeus que ali estavam. E o livro de Atos, mais à frente, vai mostrar que há um segundo momento, também, sobre os gentios, há de descer o cumprimento desta promessa em que o Espírito Santo está capacitando a igreja para evangelizar e falar das grandezas de Deus. Alguém diz assim: mas como que eu devo evangelizar? Um ponto, meus irmãos, muito claro, à luz deste texto, é que evangelizar é falar das grandezas de Deus. Quando você tem uma visão encurtada de quem Deus é, da sua soberania, da sua grandeza, da sua magnitude, da sua soberania, da sua ação, nós também teremos uma visão limitada de como evangelizar, de como compartilhar o Evangelho. Meus irmãos, compartilhar o Evangelho consiste necessariamente na visão que eu tenho de Deus. Se o Deus que eu enxergo através da minha fé cristã é minúsculo, automaticamente a minha ação evangelística será uma evangelização comprometida, e comprometida sobretudo com o Evangelho. Então, meus irmãos, saiba disso, que esses sinais foram apenas para mostrar, através da manifestação visível de que o Espírito Santo estava ali capacitando os discípulos para a missão. João Calvino dizia uma coisa que nos faz lembrar quando lemos texto como esse. Ele diz: Deus não apenas nos envia a missão, mas nos capacita para realizar a missão. Ele não só nos chama, Ele não só nos alcança, Ele não só nos salva para recebermos a palavra de salvação, mas também nos capacita para a realização da missão. Enganam-se aqueles que pensam que estão cumprindo a missão, vivendo apenas a alegria da salvação da sua própria alma. Isso é maravilhoso, de fato. Devemos agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, por estender a mim esta palavra de salvação, por me inserir na igreja do Senhor, por gerar esta fé no meu coração. Mas, meus irmãos, viveríamos apenas metade da missão se nós não compartilharmos também com outros esta palavra. E aqui o texto, meus irmãos, testemunha o cumprimento da missão, da promessa, cumprida por meio do derramamento do Espírito Santo, essa promessa que foi feita por Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desce com poder, como diz a palavra no grego, com dinamis, com poder, como Jesus também, usando uma outra palavra em grego, dizia: toda a exousia foi-me dada, no céu e na terra, não há limites para o avanço da pregação do Evangelho. Jesus disse isso e deixou claro: todo o poder foi-me dado, e Ele diz isso necessariamente quando os discípulos voltam depois
do cumprimento de uma missão, quando ele dizia, ide de 2 em 2, pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho do reino, e os discípulos voltam atônitos, pasmados, ao dizer, Senhor, em teu nome fizemos isso, Senhor, em teu nome até os espíritos imundos se submeteram. E Jesus dizia, não fiquem admirados, vocês verão coisas muito maiores, quando no cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, capítulo 17 do Evangelho de João, ou de Jesus, escrito por João, quando ele fala da promessa, do cumprimento do Consolador, ele diz o Espírito que o mundo não tem, não conhece, mas vocês o terão. Ele não falará de si mesmo, mas falará das grandezas de Deus. Vocês receberão. Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele falará das grandezas de Deus. Portanto, meus irmãos, a missão é falar da grandeza de Deus, evangelização é falar da grandeza de Deus, cultuar é falar da grandeza de Deus. E não só da grandeza de Deus, ao recebermos os benefícios desse Deus que é maravilhoso, mas também em compartilharmos, meus irmãos, a graça de Deus. Disse Jesus, todo poder me foi me dado. E ele diz uma coisa interessante, lembrando aqui de um cântico que foi entoado na noite do dia de hoje, né? Ou da oração que mencionou aqui Satanás, os demônios. Jesus dizia, eu via Satanás caindo dos céus como um raio. Toda a exousia, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E esta autoridade, este poder é também compartilhado com vocês. Não há, meus irmãos, cumprimento da promessa de evangelização sem o derramamento do Espírito Santo. Não há como compartilhar de forma significativa o Evangelho de Cristo se nós não tivermos essa convicção, esta verdade bem clara das Escrituras da nossa vida. Segunda coisa, meus irmãos, necessariamente a proclamação do Evangelho. Dá uma olhada no versículo 5 ao 8. O foco agora, meus irmãos, está voltado para a habilidade única dos discípulos de falarem, de compartilharem. Veja, é necessário que o Espírito nos capacite para que então a nossa fala, a pregação, ela possa fluir de forma habilidosa, porque ninguém pode falar de Deus se para isso não for chamado. Esta é a grande diferença do cristianismo. Há muitas pessoas por aí, muitas religiões querendo falar de Deus, todo mundo quer falar de Deus, seja para negá-lo, seja para afirmar a sua existência, todo mundo quer falar de Deus. Só que falar de Deus desta forma, quando nos revela as Escrituras, de forma que seja a levar as pessoas a compreender o profundo de Deus à luz das Escrituras, magnificar a Deus por sua grandeza, levar as pessoas a entender a importância de Deus na sua vida, saber que Jesus é o único Salvador. Para isso, meus irmãos, nós precisamos receber uma habilidade única que é dada por Deus. E então, em línguas, eles entendiam, línguas que eles pudessem entender naquele momento. Todos os que estavam ali diziam, mas como que isso ocorre? Como é que isso aconteceu? Ouvimos falar em nossa própria língua, entendemos o que está sendo dito. Ninguém pode, meus irmãos, ser evangelizado se não entender o que está sendo pregado. Por isso que é importante compartilhar a própria palavra do Senhor, como veremos. Este momento, meus irmãos, destaca, dá uma olhadinha nos versículos, a universalidade da mensagem do Evangelho. O Evangelho não é só meu, não é só da minha família, não é só do distrito aqui. O Evangelho, meus irmãos, deve ser compartilhado com judeus, não judeus, com pobres, ricos, homens, mulheres, enfim, jovens, crianças, com todos. O Evangelho, meus irmãos, ele se estende. A mensagem do Evangelho é universal, cumprindo a promessa de Jesus descrita lá em Atos capítulo 1, verso 8. Pregue em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. A mensagem de Deus é comunicada, é compartilhada, de maneira que transcende barreiras linguísticas, barreiras culturais, barreiras de todas as formas. E assim, meus irmãos,
está sendo preparado o terreno para o cumprimento da missão da igreja, que é global. Quando nós entendemos, meus irmãos, que o Evangelho precisa transcender as barreiras e as dificuldades. Como diz John Stott, já falecido recentemente, alguém que nos leva a pensar esse momento do Pentecostes. Abre aspas, ele diz assim: o Pentecostes é o anúncio de que o Evangelho não conhece fronteiras e que a mensagem de salvação é para todos os povos. Quando lemos, meus irmãos, textos como esse, nós lembramos do missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Com 8 anos, Simonton fez mais do que talvez estamos fazendo em décadas. Alguém que estava no banco do seminário, ouviu um dos seus professores pregando, aquela passagem do próprio livro de Atos, quando Paulo, recebendo da parte de Deus a orientação, ou ele em uma visão, vê alguém dizendo: olha, passe a Macedônia e venha pregar o Evangelho. Este texto faz com que o coração de Simonton pegue fogo pelo campo missionário. E com certeza, aqui conjecturando um pouco, Simonton deveria ter pensado naquele momento: eu não posso ficar aqui só vivendo esse Evangelho para mim, eu preciso compartilhar o Evangelho. Ele procura então a junta missionária, possivelmente após seu término no curso de teologia, procura a junta de missões da sua igreja ou da sua denominação, e em tantos lugares que ele poderia ter escolhido, ele escolhe o Brasil como campo missionário. 8 anos de trabalhos, meus irmãos, no Brasil. Nesses 8 anos, ele perde a esposa para a febre amarela. Com 8 anos de ministério, ele desenvolve a igreja, presbitério, sínodo, seminário, enfim, né? Ao final da sua vida, a sua irmã, ao olhar no leito de morte, Simonton, nos últimos suspiros, ela olha para ele, colocando a mão sobre a sua cabeça, talvez dizendo: Simonton, Simonton, o que será da igreja brasileira? Simonton olha para ela e diz: ó, minha irmã, você não entende que a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Eu posso cair hoje, mas Deus colocará outra em meu lugar amanhã. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, ele rompe as barreiras, ele rompe as dificuldades, ele rompe os empecilhos, ele rompe as limitações. E a surpreendente capacitação que os discípulos recebem neste momento, ao falar em outras línguas, proporcionando aos judeus que vinham de várias nações, mostrando que o Evangelho se estendia também a eles, mostra, meus irmãos, que o Evangelho é universal. A mensagem do Evangelho é poderosa, ela há de romper todas as dificuldades. Deus está comunicando a sua redenção, Deus está comunicando a sua santidade, Deus está comunicando, meus irmãos, que Ele é Senhor não só agora do povo judeu, mas também de todos os gentios que ali estavam, e de todos aqueles que pudessem, aonde o Evangelho pudesse chegar, entenderiam que Deus não é só o Deus de Israel, mas é o Deus de todas as nações. De que o Evangelho, meus irmãos, não é, como dizia Calvino, é uma prerrogativa só minha, o Evangelho é para ser compartilhado. E o Espírito Santo, meus irmãos, de quem emana o ensino do Evangelho, é o único genuíno intérprete para torná-lo compreensível no entendimento e no coração, de forma espiritual, para que a fé possa ser gerada no nosso coração. E aí, meus irmãos, o terceiro ponto mostra a perplexidade diante da proclamação do Evangelho. Versículos 9 ao 13, dê uma olhadinha. Esses versículos nos leva a explorar, meus irmãos, que naquele momento emerge uma confusão, em que as pessoas ficaram assim admiradas: mas o que é isso? A multidão estava ali diante do episódio miraculoso, do feito da graça de Deus derramando o seu Espírito e fazendo com que o Espírito permanecesse, credenciando a igreja para comunicar a sua palavra. E eles ficam admirados, presenciando. O que quer dizer isso? Não é possível, esses homens devem estar,
possivelmente às 9 horas da manhã, imagine, né? Um grupo de 100 e poucas pessoas, glorificando a Deus em vários dialetos. Eles devem ter, os que ouviam e não entendiam, diziam, estão bêbados, às 9 horas da manhã, estão embriagados. Então todo mundo cheio de álcool, porque não entendiam, porque não compreendiam que aquele momento, meus irmãos, era um momento crucial, que marcava o início da missão da igreja, da evangelização. Pedro, então, tomando a palavra, se levantando, esclarece a situação, inicia a sua pregação, aonde o resultado será mais de 3.000 almas, ou aproximadamente 3.000 almas. E as palavras de Pedro revelam, meus irmãos, a interpretação à luz das próprias Escrituras, e ele diz, meus irmãos, isso que vocês estão ouvindo e vendo, isso não é outra coisa a não ser o cumprimento da palavra de Deus, que diz assim, assim, assim. Não existe cumprimento da missão, meus irmãos, se não for à luz das Escrituras. E mostrando com isso, meus irmãos, ressaltando com isso a importância da explicação clara da mensagem do Evangelho. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a própria palavra de Deus. Como é que a igreja evangeliza? Como é que a igreja fala das grandezas de Deus, meus irmãos? Voltando-se para as Escrituras, como diz o apelo da nossa teologia reformada, meus irmãos. As Escrituras é suficiente para nos dar tudo aquilo que nós precisamos para a evangelização. A missão aqui, meus irmãos, não é apenas, ou não exibe apenas uma proclamação, mas também compreensão. Falar da Bíblia é uma coisa, ter a Bíblia na mão é outra. A gente fica assim, mas como que eu vou evangelizar hoje? As pessoas têm televisão, têm rádio, as pessoas têm internet hoje. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, pelo menos até agora. Tem países aí que não pode, mas o Brasil ainda tem essa oportunidade de ter a Bíblia em casa. Está todo mundo municiado, tem Bíblia no celular, tem Bíblia impressa. Todo mundo hoje tem acesso à Bíblia. Mas a questão é o seguinte, meus irmãos, entende o que lês? Entende o que está nas Escrituras? Se nós entendemos e compreendemos, nós precisamos estar inseridos de que o Evangelho não é só proclamação, mas é também compreensão. Ou seja, meus irmãos, a reação diversificada da multidão destaca a necessidade da proclamação explicada da palavra. Por isso que nós precisamos expor a palavra, por isso que precisa ocorrer pregação do Evangelho, por isso que precisa ocorrer estudos da palavra de Deus, por isso que nós precisamos de uma confissão de fé, para que tenhamos a palavra de Deus de forma ou apresentada sistematicamente. Porque, meus irmãos, a Bíblia não é só pegar a Bíblia e começar a ler. Nós precisamos entender, como Filipe vai perguntar lá, o eunuco na evangelização, está escrito no livro de Atos, lê em casa e você verá. Ele vem desfolhando as Escrituras, uma forma figurada de falar, possivelmente era um rolo, um pergaminho naquela época, né? Ou de pele de animal, ou de uma certa planta, papiro, mas ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, e lendo, e lendo, e lendo. Para nós, hoje, pegar o livro de Isaías, a pessoa fala assim, não, é muito difícil de entender. Mas o eunuco não conseguia compreender. Ele pergunta, está entendendo? A proclamação do Evangelho é uma coisa, meus irmãos, e o entendimento, a compreensão é outra totalmente diferente. Portanto, meus irmãos, Pedro surge como pregador, lançando as bases do Evangelho. E é nesse momento que a missão começa a ser articulada. E a igreja começa, então, a seguir a sua trajetória. Concluindo, meus irmãos, neste cenário extraordinário do texto que nós acabamos de ler, somos então levados, transportados para vamos dizer assim, o epicentro da vontade divina na vida da igreja. Qual é, pastor? É aquilo que nós dizíamos lá no início, meus irmãos, quando aqui começamos a falar desse texto. Nós fomos levantados por Deus por meio da pregação do Evangelho e para a pregação do Evangelho. O testemunho do Espírito Santo de Deus, do Consolador, veio em poder e glória sobre os discípulos, sobre a igreja, sobre as nossas vidas, naquele momento
memorável, mas também está sobre a igreja hoje para que ela continue cumprindo o seu papel neste mundo. Hoje, talvez, meus irmãos, dispensemos os sinais, os sonhos e qualquer outra coisa, porque, de certa forma, nós temos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, meus irmãos, encerrando esse nosso olhar sobre Atos capítulo 2, verso 1 ao 13, nós não podemos jamais deixar de reconhecer que Pentecostes não foi um evento isolado. Se você perguntar, meus irmãos, aos que leem a palavra de Deus e a entendem, nós temos que continuar, meus irmãos, imbuídos nesta missão. Nós precisamos entender o início daquela jornada da igreja, meus irmãos. Leva a igreja a se tornar, mesmo diante de tantos desafios, uma igreja vitoriosa, aonde Deus está com ela por onde quer que ela venha andar, para que ela cumpra a sua missão, a qual nós somos chamados, meus irmãos, como discípulos do Senhor. Portanto, meus irmãos, 3 aplicações rápidas. Compromisso com a missão. Uma igreja que não tem esse entendimento, e aí eu me refiro a cada cristão, é óbvio, né? Quando a gente fala de evangelização, é óbvio que a gente está se referindo a cada cristão. Eu tenho pouca fé, desculpe, que pastor e os demais irmãos, naqueles eventos que a gente costuma denominar evangelísticos, né? Vamos fazer uma evangelização hoje. Aí uma vez por ano a gente sai, leva folheto e faz aquela evangelização. Isso é muito pouco diante da necessidade da evangelização. Cada cristão é chamado a participar ativamente na missão de Deus, compartilhando o evangelho que transcende barreiras, dificuldades, que vai, meus irmãos, se espalhando e se estendendo ao nosso redor. É no familiar que está dentro de casa, é o vizinho que você encontra, é o padeiro que você conversa de manhã, é o jornaleiro, é a pessoa do teu trabalho, é o colega da escola, é a vizinha que te cumprimenta de manhã. Você precisa estar no centro da vontade de Deus para que a evangelização, meus irmãos, ocorra. Quantas pessoas você evangelizou no ano de 2023? Quantas você pretende compartilhar o Evangelho em 2024? Depende. É até difícil fazer uma previsão, porque isso depende, meus irmãos, das pessoas que nos cercam. Segunda coisa, meus irmãos, celebração da diversidade. Vejamos aqui na igreja, né? Um toca, outro prega, outro é pastor, outro é presbítero, outro é diácono. Aí, o corpo é formado por uma diversidade de membros, cada um dentro daquilo que sente que Deus o chamou para fazer. Outros cantam, outros tocam, outros, enfim, outros dirigem muito bem o culto, outros ensinam muito bem. Não importa, diversidade na igreja faz parte, assim como o corpo tem muitos membros e nem todos os membros exercem a mesma função, na igreja a mesma coisa. E a história da igreja, meus irmãos, mostra isso, destaca esta beleza da diversidade. Uns se tornaram evangelistas, outros foram ordenados diáconos, outros se tornaram presbíteros, outros se tornaram missionários, mas todos eles, meus irmãos, seguiram cumprindo com a realização da missão. Terceira e última coisa, meus irmãos, a dependência do Espírito Santo. Não é porque somos presbiterianos e uma igreja tradicional que nós não ou acreditamos no Espírito Santo como uma força ou como um ser impessoal. O Espírito Santo é Deus que habita nas nossas vidas. E Ele é pessoal. Ele, meus irmãos, é quem nos capacita para a missão. Assim, os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo. A eficácia da evangelização depende da presença contínua de Deus por meio do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não é uma força como algumas religiões pensam. Ele é Deus habitando na vida do cristão. É Ele que nos leva, meus irmãos, e que nos convoca à evangelização, que nos inspira, que nos leva a testemunhar a palavra de Deus. Ou seja, quanto menos eu realizo nesta evangelização, significa, meus irmãos, que eu tenho tido pouca dependência do Espírito Santo. Quem sabe, talvez, como dizia o apóstolo Paulo,
tenho até negligenciado a ação de Deus na minha vida e o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, quero compartilhar esta palavra com os irmãos, dizendo, meus irmãos, seja sempre alguém que tenha diante dos seus olhos a evangelização. O que é evangelizar? Fale das grandezas de Deus. A partir de quê? A partir da palavra de Deus. Simples, fácil. Você não precisa ser um grande teólogo, um exímio teólogo para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Faça desta igreja em 2024, meus irmãos, uma igreja onde ao entrar você tenha que estar procurando um lugar para se acolher, porque o espaço está totalmente tomado. Quem sabe talvez tenha que abrir o espaço, porque aqui a igreja é uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com pessoas, se preocupa com vidas. A gente fala da ação social, a gente fica encantado, porque pregar o evangelho é também levar, buscar na medida do possível atender as necessidades das pessoas. Mas nunca se esqueça, meus irmãos, que nós temos a ferramenta necessária, temos Deus habitando em nós para o cumprimento dessa missão. Obrigado mais uma vez à igreja, ao conselho, ao reverendo Carlos Alberto, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. Trago aqui e deixo um abraço do nosso conselho também a esta igreja, tá bom? Deus abençoe. Amém.